Olá! A falência do Plano de Saúde Unimed Paulistana, que deixou 774 mil pessoas ao relento em termos de assistência à saúde, levantou dúvidas quanto à capacidade do Estado brasileiro de fiscalizar os planos e garantir o atendimento adequado aos segurados. Quem foi jogado de volta ao mercado encontrou planos mais caros e com atendimento de pior qualidade. Essa crise veio se juntar às repetidas suspensões de comercialização de planos por precariedade de atendimento aos clientes. A intermitência dessas suspensões mostram que pouca coisa muda de um ano para o outro. Qual o problema do sistema de saúde suplementar? O consumidor paga preços altos, tem de cumprir regras de carência e idade e não consegue um atendimento que considere satisfatório. De acordo com pesquisa da Associação Paulista de Medicina, 84% das pessoas que utilizaram os planos de saúde no último ano tiveram algum tipo de problema. Superlotação de emergências e demora no atendimento estão entre as líderes de reclamações. Será que a Agência Nacional de Saúde, responsável pela fiscalização, está cumprindo sua missão? Como resolver essa situação da saúde cara e de má qualidade? O Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, vai em busca dessas respostas com os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, autor do requerimento para a criação de uma CPI sobre os planos de saúde, e o médico Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, que também é administrador hospitalar. Deputado Ivan Valente, essa questão dos da CPI dos planos de saúde, a ideia é fiscalizar a gestão desses planos? Qual é a... Veja, nós apresentamos aqui no primeiro dia deste mandato parlamentar um pedido de CPI que em apenas um dia coletou 201 assinaturas. Ela podia ter dado entrada, né, e nós demos em seguida. Ela é a segunda CPI protocolada e nós esperamos o resultado. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Casa, diante de tantas evidências dos abusos dos planos de saúde, das reclamações aos milhares nos PROCONs, etc., considerou que ela não tinha foco. E depois nós fomos ver que o senhor Eduardo Cunha tinha feito um adendo a uma medida provisória, que foi vetada pela presidente, que anistiava os planos de saúde em 2 bilhões de reais, né? E ele recebeu da Bradesco Saúde 250 mil reais. Ou seja, ele é parte interessada nessa questão. Enquanto isso... Como para a campanha eleitoral. Para a campanha eleitoral, em doação eleitoral. Então, ele é uma pessoa diretamente interessada. Na verdade, ele evitou que fosse criada uma CPI diante de tantas denúncias, inclusive de tantas vezes que a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara interviu, né, para que a gente pudesse mostrar, por exemplo, questões do tipo: 88% de quem recorre à justiça contra os planos de saúde ganham na justiça. Só que um processo pode durar de 6 a 12 anos, segundo o levantamento da Folha de São Paulo. Os abusos são de todo tipo, né? Desde consultas que estão fora do prazo até o não acolhimento de determinações médicas para exames de imagem, ou hemogramas, ou desse tipo. Até as reclamações dos profissionais de saúde são gerais. Inclusive, o Datafolha fez uma pesquisa com 2.200 médicos, 90% insatisfeitos com os planos de saúde. Então, era óbvio que a CPI dos planos de saúde teria um poder de convocação muito grande. Na crise da Unimed paulistana, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo instalou uma CPI lá para investigar o problema da Unimed paulistana. Aqui nós não conseguimos ver isso. E quero dizer mais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, na verdade, é um órgão que deveria controlar e fiscalizar, na nossa opinião. Ela é conivente. Inclusive, quero dizer claramente que nós conseguimos evitar que gente que vem do setor privado passa para a porta giratória do setor público e vai fiscalizar aqueles para quem trabalhavam. É o caso do senhor Elano Figueiredo, que veio da Unimed e depois teve que renunciar porque mentiu na Comissão de Ética Pública. E o senhor José Carlos Abrão também, que hoje é diretor
da ANS. Então, é um sistema que realmente está corrompido. A gente vai discutir todas essas fases, deputado. Deputado Mário Lins, de que maneira o legislativo pode ajudar para solucionar esse problema que é um drama mesmo na vida da população, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui. Debater com o Ivan esse assunto é confortável, porque o Ivan conhece muito do assunto sobre a ótica dele. Claro que algumas nós concordamos, outras nós discordamos frontalmente. Até por essa presunção de culpa, simplesmente porque alguém recebeu uma doação de campanha de empresa privada, porque eu recebi e não tem acordo com campanha nenhuma, e aí essa ilação é complicada para eu aceitar, mesmo que seja com relação a outra pessoa. Com relação à predisposição de dizer que o Zé Carlos Abraão é uma pessoa errada, eu conheço o Zé Carlos Abraão há mais de 30 anos e sempre se comportou muito bem. Agora, com relação aos planos de saúde, nós temos que entender que isso é um sistema auxiliar e suplementar. Essa história da gente matar os planos de saúde é uma loucura. Eu participei da primeira CPI em 2003, quando nós entramos aqui. Você estava, não sei se você estava no mandato, Ivan. Estava. Nós participamos. A CPI, na verdade, virou um palco de pessoas se fazendo aparecer. Numa desnecessidade, eu estava assistindo há algum tempo um debate aqui na TV Câmara e as pessoas estavam tratando se a mídia, se a presença da TV influenciava na postura dos deputados. Influencia sim. As pessoas querem mais tempo para ficar na televisão, elas querem, mesmo que seja para atingir o seu eleitorado, para dizer que está trabalhando, para mostrar a sua posição, isso acontece. Agora, efetivamente, tem muita coisa para fazer em plano de saúde. Não tem quase nada certo. Mas é um sistema que é um sistema suplementar e precisa sobreviver. Que se 50 milhões de brasileiros que estão no sistema suplementar forem para o SUS, esse SUS que já está sendo execrado, na última pesquisa da Folha, 18% das pessoas deram nota 0 para o SUS. Se a gente fizer isso e jogar isso em cima do SUS, o SUS não dá conta. E essa coisa de igualar pelo final, a gente tem que igualar pela oportunidade. Igualar pelo resultado final não está certo. Nós precisamos de igualar essa sociedade do ponto de vista da oportunidade. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas escolham e vá para onde elas quiserem. Hoje, o plano de saúde, eu sou usuário como paciente. Eu sou médico, eu sou administrador hospitalar, já participei da administração de plano de saúde e vejo todas as possibilidades. Agora, existe um processo, Ivan, que nós estamos deixando passar e passar muito, como dizer, o Brizola está costeando o alambrado, que é a questão das administradoras de plano de saúde. São grupos econômicos que aí a gente traz para dentro de São Paulo a solução. São Paulo agora, com as 750 mil pessoas que ficaram sem plano. 350 mil foram pessoas de plano individual e plano até 30 pessoas no plano. Os outros 400 mil são pessoas ligadas a grandes empresas administradoras de plano que hoje são as donas do mercado. Elas compram o contrato de um determinado grupo e revende o contrato para a empresa. Elas se comportam como intermediárias num processo onde elas vendem a história, onde elas contam as vantagens, onde elas oferecem o serviço e, fatalmente, quem diz que não entregou foi o plano, ou foi o médico, ou foi o hospital. Então, esse setor dessa cadeia está desregulamentado. Nós precisamos de trabalhar isso também. Nós precisamos ver como é que está funcionando essa venda, essa proposta de atendimento suplementar. Porque ele não é um mero corretor. Ele não é um mero corretor, ele é um detentor de uma carteira onde ele mobiliza a carteira dos seus usuários para onde ele tiver mais vantagem. Ele tirou a margem de lucro. O problema é que a medicina era assim, médico e doente. Depois entrou no meio, plano de saúde. Ficou médico, plano de saúde e doente. Hoje entrou entre o plano de saúde e o doente, entrou essa estrutura que faz a interface e, com certeza, pega 20% de cá, pega 20% de lá, faz o lucro do negócio. Como o senhor vê essa questão dessa intermediação? Primeiro, eu quero lamentar que o deputado Mário Egger tenha vestido a carapuça dos financiamentos privados. Não, Ivan, ele sabe que eu sou contra, porque não é assim que funciona. Eu sou contra qualquer financiamento estigma, privado Ivan, de campanha. Estigma, não vou ter carapuça isso vai ser nenhuma. uma grande revolução decidida pelo Ivan. Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte, aqui nós aprovamos uma lei na Constituinte, na Lei 8080, que é o maior avanço, né, do sistema de saúde, um dos maiores do mundo, Sistema Único Público Descentralizado de Saúde. E nós sabemos que ele não é retroalimentado para cumprir o seu dever, a universalização da saúde com qualidade, com profissionais bem pagos, entende, etc. E para onde se deriva? Por que cresceu o sistema privado? Por causa do sucateamento do SUS. Então, o sistema privado hoje, Mário, é um grande negócio
que fatura 100 bilhões por ano e atinge 50 milhões de pessoas. Ele não é mais suplementar. Suplementar é 5%. Entende? Não é 1/4 da população e mais. A falta de controle, Mário. Entendeu? Veja, os planos de saúde de 2011 a 2013 tiveram um aumento de 169%, enquanto que o aumento real foi muito menor. Então, eles sempre estão levando vantagens. E é óbvio, quando eles começam a perder valor, eles furam os seus contratos com o usuário, com o consumidor e o cidadão. Então, o que nós vemos hoje é o seguinte: o sujeito apavorado corre para o plano privado. Mas, como o início do programa mostrou, 84% das pessoas estão descontentes. Então, ele fala, nós não podemos acabar imediatamente com os planos privados. Mas não é isso que está acontecendo. Veja, a Constituição brasileira estabeleceu saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. De graça. Mas fizeram sem o lobby da saúde. De graça e sem O financiamento. lobby da saúde, Mário, fez a seguinte questão: a saúde é livre à iniciativa privada. E aí por aí que entram. E ele está certo numa coisa. Agora, nós estamos formando grandes conglomerados, inclusive internacionais, que compram os nacionais. E são, veja, bancos de investimento, não são nem hospitais e planos de saúde reais, como compram escolas particulares. Virou um grande negócio. E nós devíamos fazer o contrário. Toda a nossa movimentação é que quem quiser pagar um plano de saúde caro, pague, mas a maioria da população, e os 50 milhões não são a elite, é a classe média, inclusive a classe baixa. As empresas também. Como é que pode, Mário, as empresas, programa fantástico da TV Globo, denuncia o seguinte: eu posso fazer um plano individual de saúde? Não, nós não estamos fazendo, não tem mais direito. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Te obrigar a fazer o plano coletivo, porque o plano coletivo não é controlado o reajuste. Por isso que nós entramos com um projeto de lei obrigando que os planos coletivos tenham supervisão da ANS. Então, é óbvio, e aí me perdoe, eu não estou tratando individualmente das pessoas, mas uma pessoa que vem do setor privado para poder fiscalizar, entende, os próprios, não é uma boa conduta, na minha opinião. Não é uma boa conduta. Bom, deputado Mário Eringer, eu vou pedir para o senhor esperar um pouquinho só o nosso intervalo e a gente volta com esse debate. Ok. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo problemas nos planos de saúde com os deputados Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputado Mário Eringer, o senhor ia responder ao deputado Ivan Valente, mas eu quero acrescentar uma pergunta. Quem está inflacionando preços, quem está hoje administrando essa relação da população com os planos de saúde? São essas empresas intermediárias e como que elas poderiam ser controladas? Bem, na verdade, eu quero começar dizendo ao Ivan que eu respeito a posição ideológica dele 100%. Não gosto, por princípio, de ser estigmatizado, portanto, não coloquei carapuça nenhuma, fiz só um comentário. E carapuça é pejorativo, me desculpe, meu amigo, não faria isso e não gosto que façam comigo. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: esse sistema é um sistema que há algum tempo ele vem modificando. E essa modificação das intermediadoras, elas passam a atuar negociando o preço numa ponta e na outra, e com o controle dessas carteiras, e carteiras forjadas, e vou te dizer mais isso, porque em alguns casos eles pegam as pessoas individualmente e inserem em grupos para justificar que estão em grupos de outros segmentos, e com isso eles negociam preço numa ponta e preço na outra. Eles ganham na entrada e ganham na saída da negociação, além de ficarem como proprietários de um grupo de pessoas que, se não atendidos na sua reivindicação de preço e custo num plano de saúde, eles simplesmente dizem assim: a minha associação não sei quem muda daqui para cá. Eles têm um mecanismo de pressão que os transforma nos grandes ganhadores do sistema. Eu
absolutamente, eu acho que a gente não tenha que ter... tá bom, saúde é bom. Tem que ser para todos? Tem que ser para todos. Mas custa dinheiro e o Brasil não paga pela saúde dos brasileiros. Infelizmente, as nossas receitas, as nossas verbas de saúde não existem. Os hospitais no Brasil, na sua grande maioria, são privados. O governo não tem hospital, o governo não tem carreira médica, o governo não tem carreira de enfermeiro. O governo quer oferecer saúde à custa de quê, se não organiza a sua infraestrutura? Porque se não tiver infraestrutura, não adianta. Ah, tudo bem, 80% das pessoas reclamam de plano de saúde, 100% reclamam de SUS, nos seus mais diversos níveis. Então nós precisamos de baixar a nossa bola, sentar e conversar para resolver isso. Eu sou advogado da saúde igual para todo mundo. Eu sou advogado da igualdade de oportunidades. Agora não pode a gente pegar e simplesmente dizer assim, é obrigação do Estado e temos que dar do jeito que está. Do jeito que está não dá. Nós estamos vendo aí, Ivan está acabando de ver, já cortaram recursos da saúde para o orçamento agora. Como é que pode funcionar? Como é que pode funcionar sem dinheiro? Saúde custa dinheiro, não tem mágica. Infelizmente, a gente queria dar o máximo, mas não pode dar. Eu sou da iniciativa privada, mas já trabalhei no SUS. Já fui residente atendendo emergência nas piores condições. Eu sei como é que é. Eu frequento também o SUS. Não há possibilidade. O que hoje a gente assiste nos hospitais privados e da iniciativa privada não é bom. E eu concordo com o Ivan, nós temos que rever essa questão dos contratos, da prestação do serviço, nós temos que rever a relação que existe entre a alta complexidade e a baixa complexidade, como é que essa conta fica. Nós precisamos fazer uma série de coisas, não tenho dúvida. Mas eu simplesmente acho que, simplesmente dizer assim, é dever e é direito? Não funciona assim, porque não tem uma infraestrutura para dar esse dever e direito. Existem dois pontos fundamentais que os usuários do plano de saúde reclamam. Eles não conseguirem fazer um plano individual, que é o plano que tem o preço controlado pelo governo, e a questão das mudanças de preço por faixa de idade. Né, que eles vão subindo exponencialmente e, na velhice, as pessoas não conseguem mais pagar o plano de saúde. É possível regulamentar isso? É possível uma lei que controle isso? É evidente que é possível, é uma questão de vontade política, de maioria congressual, para você votar uma questão como essa no Congresso Nacional, onde os lobbies são muito poderosos, como a gente sabe. Mas veja você a perversidade dessas duas questões, né? Uma pessoa paga um plano de saúde individual, ela é obrigada a não ter um plano individual, ela tem que caçar um plano coletivo. Alguém caça para ela. Ou né? então alguma empresa intermedia e tal. Mas, entendeu? Esse problema é gravíssimo. E nós vimos denúncias, porque, na verdade, os planos fingem que aceitam, os planos individuais. Fingem. Mas quando você vai fazer, você não consegue. A questão da velhice e dos idosos é muito mais grave ainda, porque no limite é exponencial o crescimento. Depois de 60 anos de idade, as pessoas não conseguem mais um plano de saúde, ninguém consegue pagar, é R$3.000, R$5.000. Então, veja vocês, aí nós voltamos ao debate do sistema público, né? Por que a saúde tem que ser universal? Por que é um direito do cidadão? Por que a saúde é um insumo básico à vida, né? Então, isso tudo é o grande debate que nós temos que fazer. E eu quero dialogar com a área e falar para vocês assim, nós temos coerência, porque no tempo todo nós batemos no seguinte, nós não podemos dar 45% do orçamento para pagar juros da dívida. Aí, nós batemos nisso. Concordo com você. Nós apontamos um caminho, nós não podemos fazer cortes e fazer que quem pague a crise seja o próprio trabalhador. É o corte na saúde, é o corte da educação, mas não tem taxação das grandes fortunas, das grandes heranças, não se faz auditoria da dívida pública no nosso país, não se cobra a dívida ativa da União, que tem 1,2 trilhão para serem cobrados. 200 bilhões seriam capacidade imediata de cobrança, entende? Então, veja, aí entra a pauperização das pessoas e a incapacidade de pagar. Então, a pessoa vive de pagar o plano. Você pega um aposentado, o aposentado, Mário, às vezes ele gasta 2/3 do que ele ganha pagando um plano de saúde, porque ele fala, eu não posso ficar assim. E porque ele se acostumou a achar que o SUS é sempre pior. Não é verdade, porque nos procedimentos de alta complexidade, e é por isso que os planos de saúde, inclusive, devem ao SUS, e eles ficam lutando, entende, para que não seja ressarcido ao SUS, entende, aquilo que o cidadão que paga o plano de saúde
usa o SUS na alta complexidade e depois eles não querem ressarcir. Então, por exemplo, eles querem agora, veja o Hélio Gaspari essa semana, ele fala exatamente, está se planejando a reduzir drasticamente as multas aos descumprimentos de contratos dos planos de saúde. Por quê? Porque no momento de crise, o plano de saúde ele vai fazer o médico atender mais, entende? Ele vai negar procedimentos, porque em última instância ele tem que sobreviver, é o lucro. Então, o que eu estou querendo dizer, Mário, é o seguinte, em última instância, só quem pode pagar lá em cima. E eu digo para você que um país de terceiro mundo como o Brasil não pode depender do sistema privado de saúde. E eu estou falando agora da Inglaterra, entende? Onde o sistema é público universal, um país capitalista, tem um excelente sistema de saúde, entende? E quem quer pagar o super especialista, vai lá e pague muito, etc. Mas não o classe média, o cidadão comum, que sua camisa para poder pagar um plano de saúde. Isso tem um limite, inclusive. Por isso que as operadoras internacionais estão comprando, é porque dá lucro, senão eles não comprariam. Então, se dá lucro, por que, por exemplo, a Unimed Paulistana quebrou tão estrondosamente, deputado? Eu vou voltar só um pouquinho aqui. Grande parte das afirmações do Ivan aqui, eu concordo com elas. Nós estamos pagando juros da dívida, é um absurdo. Se você acompanhar minhas votações no plenário, você vai ver que eu voto muito parecido com a sua posição nesses temas. Não é difícil entender isso. Com relação ao plano de saúde ter quebrado, e aí é gestão, não tenho dúvida nenhuma. Ou ele está gastando mais do que está recebendo. E hoje, não tenho dúvida nenhuma, o preço da medicina cresce todo dia e mesmo, de verdade. Insumos novos, tecnologia nova, porque não aparece, mas as pessoas agregam essas tecnologias, uma obrigatoriedade de ter um pacote de plano com um nível de atendimento que às vezes não é demandado pelo usuário, a gente tem que rever esse tipo de coisa. E o mais importante, eu reitero, é aquela questão de que o plano de saúde, que lá no início, e ganhava muito dinheiro, sim, hoje não ganha mais, é por isso que quebra. Ele tinha a relação de compra e venda do plano com o usuário, ele perdeu essa relação de compra e venda. Ele, na verdade, aceita uma carteira que alguém entrega para ele com preço fixado. Ele não é mais um negociador de preço. Ele foi colocado entre ele e o usuário um negociador. Então, ele perdeu essa capacidade. No caso específico da Unimed, e aqui a gente sabe que essa Unimed Paulistana já vem dando tilt aí há muitos anos. Ela já entrou e saiu várias vezes de direção fiscal, direção técnica da ANS. Não tem solução mágica, onde se gasta mais e recebe menos. Agora, por que isso funciona? Unimed, desculpe-me, eu sou cooperado da Unimed, tá? Eu sou um médico cooperado. Tem uma gestão lenta, é uma gestão de cooperativa, as decisões delas são lentas, ninguém pode chegar e mudar as posições muito rapidamente. A Unimed tem uma marca nacional, mas é só uma marca, ela não há uma integração entre as Unimeds, cada uma responde pelo seu pedaço. Tem a Unimed Paulistana, tem a Unimed lá da região do Alto Caparaó, na minha terra, lá em Minas Gerais, e não são a mesma Unimed, usam a mesma marca. Isso é, na minha opinião, um franchising. É um franchise. E quando o cara compra lá em Alto Caparaó, lá em Manhumirim, na minha cidade, ele pensa que ele tem a Unimed nacional, não tem nada, ele tem a Unimed daquela região. Então, todo esse processo, ele cria uma falsa ilusão de que as coisas andam bem. Não tem mágica. Se não entrar dinheiro, não paga a conta. E se a gestão não for uma gestão atualizada e rápida, fica mais difícil ainda, porque hoje não existe essa margem toda, que no passado, Ivan tem razão, já existiu. Hoje não tem mais. Então, não tendo mais, qualquer distúrbio vai levar à falência. E não é só da Unimed, não. Leva de todas as outras. E você disse aí há pouco que vários planos estão deixando de ser vendidos num determinado momento, porque essa situação não está fácil para ninguém. E mais que isso, agora, nesse momento de crise que o Brasil vive, posso te afirmar isso categoricamente, as empresas estão demitindo, e quando elas demitem o empregado do trabalho e o empregado da saúde suplementar. Quando elas vão fazer o corte de redução de custos, elas cortam primeiro o plano de saúde, tiram do empregado o direito à saúde suplementar. E com isso, joga esse empregado para dentro do sistema do SUS. Os funcionários de hospitais, isso estou dizendo porque eu conheço, sou administrador hospitalar, ficam
inoperantes, porque passam a ter uma ocupação hospitalar de 60% quando tinha 100, quando tinha demanda, e todo mundo reclamava que estava lotado, passa a ter 60% e tem que mandar 40% embora. A partir dessa semana, desse mês, vocês vão começar a ver a área de serviço mandar funcionário embora, principalmente na área da saúde. Então, a situação não é simples, não. Deputado Ivan, 30 segundos para o senhor encerrar. Só para dizer que a saúde não pode ser uma rota de fuga, a saúde privada não pode ser uma rota de fuga. Não se iludam os brasileiros. Ele tem direito à saúde, ele tem que lutar por isso. Saúde não é mercadoria, né? E segundo, a Unimed paulistana, essa que faliu, por exemplo, é a 3ª ou 4ª no ranking das Unimedes. Ela não é uma Unimed lá de baixo, não, entende? Ou seja, o sistema Unimed... Em quantidade, né, Ivan? Em quantidade, isso que eu estou falando, entende? Quer dizer, então, o que acontece? Na verdade, nós não temos um sistema que controle isso. Ele está falando mesmo, é um franchising. E onde é que está a ANS para verificar isso? Ela não tem estrutura nem para isso. É porque eles mesmos têm um poder imenso dentro dos governos, tanto que eles querem reduzir as multas aí agora. Nós não podemos continuar acreditando que nós podemos confiar que o sistema privado de saúde vai resolver problema do cidadão brasileiro, e particularmente do idoso, né? Daí a perversidade de não conseguir um plano de saúde mais em idade avançada. Então, eu acho que saúde não é mercadoria. Esse é o ponto. Muito obrigada, deputado Ivan Valente. Muito obrigada, deputado Maririnja. Muito obrigado. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.